Alô meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Growth Expert. Aqui nós vamos passar hoje um papinho mais intimista com vocês, para exemplificar sobre resistência. Existem muitos esportes, artes marciais principalmente, jiu-jitsu, eu sou lutador de jiu-jitsu, judô, eu tive carreira, trabalhei muito com isso e com grandes lutadores também, eu tive o privilégio de poder aprender. Muitas das vezes vocês estudam, mas a prática acaba sendo fundamentada como verdade para a sua vida, porque você lida com a biologia do ser humano, que é a coisa mais variável que existe na face da Terra. Biologia é a variável. Se você fizer grandes estudos científicos em atletas profissionais, você vai descobrir coisas que possivelmente ainda não foi provado nenhum estudo científico, porque os atletas são absolutamente diferentes de uma pessoa normal. Um atleta ele faz adaptações, tanto adaptações biomecânicas, de peso, de carga, variações, de ângulos e tudo mais, de biomecânica, que é uma coisa que eu gosto muito, e ele vai fazer uma variação tão grande que você não vai conseguir fazer um estudo científico randomizado sobre determinado atleta. Por quê? Porque ele tem um caminho dele e esse caminho foi fundamentado no próprio feeling, que é eu tenho uma sensibilidade maior para determinado movimento, eu vou lá, faço ele e a minha sensibilidade é mais aguçada. Por quê? Porque são 40 anos fazendo a mesma coisa. É a mesma coisa você perguntar para o Michael Phelps, pergunta para o Cielo, ele está lá fazendo 100 metros rasos, ele tem um fundamento geral para entrar na água e a sensibilidade dele para tentar fazer alguma coisa que seja diferente é outra, completamente diferente de uma pessoa, entre aspas, normal. Então os estudos randomizados nós respeitamos e sabemos que a ciência tem que andar junto com a prática. A ciência sem prática não existe e a prática sem ciência existe. Tem vários atletas que não têm um mínimo estudo científico ali e ele consegue grandes resultados. Isso é básico, sólido. A educação física não começou nos papéis. Ela começou aqui, ó, no chão, fazendo uma flexão de braço, um alongamento, uma puxada nas costas, uma barra fixa e tudo mais. Então lembrem-se que a prática é o fundamento para que os estudos científicos provem o que já acontece. E aí eu vou falar de resistência. Vamos fazer um treino direcionado para resistência, para uns atletas, por exemplo, lutadores de jiu-jitsu, lutador de judô. Minha experiência diz o seguinte: não adianta você tentar copiar o mesmo raio de ação dos movimentos do jiu-jitsu fazendo com altas repetições na musculação, como já estudado isso. Vamos fazer repetições para resistência, então nós vamos fazer acima de 25 repetições, não é? Só que isto para nós não tem muito fundamento. Quando você para pensar aqui no jiu-jitsu, você já treina um movimento específico com altas repetições, às vezes com grande velocidade, às vezes com pouca velocidade, ou pelo menos que você fica em isometria segurando uma pegada e etc. E muitas das vezes a resistência vem com o próprio treino do jiu-jitsu, que é rolar, até você descobrir uma técnica. Fazer uma entrada de judô, você faz uma entrada e copia ela 200, 300, tem vários treinos, eu já fiz treino de 1000 entradas de golpe. Seu Inage, Ponseo Inage, Osoto Makikomi, etc, etc. Por que eu estou falando isso? Normalmente, quando você pega um jogador de futebol, ele faz os slalom e todo o trabalho dele específico dentro do campo. Se você põe ele na sala de musculação e faz resistência também com ele, mesmo você está chovendo no molhado. Por quê? Porque ele já tem essa resistência trabalhando especificamente o movimento que ele vai jogar no campo, que é as paradas, as trocas de direção, etc. Dentro da musculação ele tem que fazer uma coisa completamente à parte, ou seja, diferente daquilo. Por quê? Porque aquilo ali é exatamente o que está faltando. Então se você pega um maratonista, ou pega, por exemplo, um ciclista, que chega nas montanhas, eu preparei dois atletas lá de Ribeirão Preto, tinha outro também norte-americano, que vinha treinar comigo, temporadas e tudo mais. Eles falavam sempre que os portugueses, os espanhóis, os alemães, nas subidas de montanha, eles disparavam na frente. Por quê? Porque eles treinavam musculação forte. Ou seja, na hora de usar força, eles tinham força para ser usada. Então se você pensa, vou colocar resistência a hora inteira no meu treino, inclusive no treino de musculação, talvez não seja o melhor caminho. 25 repetições é conhecido como um treino para resistência. Aí você abaixa as repetições, mais treinos enfim, para estimular determinada fibra, menos repetição para mais força. Tem essas bases científicas. Ok. Mas o músculo responde a estímulo. Então, quando você precisa de força, treine força na musculação para que a resistência seja treinada no seu movimento específico. Então, um lutador de jiu-jitsu, ele pode fazer adaptações. Pega um cabo de aço e faz movimentos. Ele pode pegar, por exemplo, já fiz isso, já dei muitos toques para atletas. Pegar o kimono velho e colocar no gancho
das costas e fazer puxadas para as costas usando a pegada do kimono. Por quê? Porque aí você faz uma especificidade, você aumenta a propriocepção para o próprio esporte que é a pegada no kimono. Então um judoca se beneficia fazendo um movimento de musculação, só que usando uma pegada próxima do jiu-jitsu. Por exemplo, um lutador de karatê pega um cabo de aço e simula soco. Por quê? Porque ele faz o trabalho com sobrecarga de um movimento próximo do soco tradicional, do karateka. Então, movimentos específicos dentro da musculação podem ser criados desde que você respeite o que realmente está faltando para o atleta. Então, se o atleta já treina resistência, não faça resistência na musculação. Vai ser meio chover no molhado. Está molhado lá, você vai lá e molha mais. Não vai adiantar. Melhor você fazer o movimento, a ideologia contrária. Vou dar força para o atleta de jiu-jitsu porque ele vai se transformar num cara diferente. Inclusive a própria história do jiu-jitsu conta isso. Que antigamente o jiu-jitsu, principalmente pela família Gracie, foi muito disseminado isso, que o cara menor, o cara mais fraco, batia no cara maior. E hoje em dia todo mundo sabe chão. Todo mundo sabe as técnicas de jiu-jitsu. Então quem se destaca no esporte? Quem faz musculação. Pura e simplesmente. Se vocês pegam dois atletas muito bons de técnica, vai prevalecer quem é o mais forte. Isto é básico, sólido. Todo mundo sabe chutar, todo mundo sabe socar. Então no MMA, quem tem melhor condicionamento físico, melhor para condicionamento tanto de força, explosão, para direcionar muito bem o golpe, ganha e leva vantagem. Então se você pratica atividade física, a arte marcial, lembre-se sempre, os movimentos específicos são bem-vindos, com sobrecarga. Mas a musculação tem que ser feita com médias, baixas repetições, entre aspas, para fazer um treino diferente daquele que você está fazendo especificamente no seu treino de jiu-jitsu, no seu treino de judô e de karatê. Fechado? Espero ter ajudado com um pouco de... na verdade não é ciência, essa é a prática que a ciência em várias horas não vai conseguir provar porque não tem estudos randomizados com atletas profissionais, principalmente as artes marciais. Se inscreva no canal Growth Expert, aqui nós estamos passando o melhor para vocês aí. Um abraço.